Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, do verso 46 a 54. João 4, 46 a 54. Diz assim a palavra de Deus: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que ele descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Meus irmãos, o caminho para a salvação é muito simples. É tão simples que uma criança pode entender muito bem o caminho da salvação. E por que Jesus torna o caminho da salvação tão simples? É para que ninguém tenha desculpa de falar que não entendeu, né? Que foi difícil demais. E nós observamos aqui, meus amados, que o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar que Jesus é o grande eu sou, é o Salvador do mundo, o unigênito do Pai, o Verbo encarnado, aquele que veio mostrar o caminho da salvação. E o Evangelho, irmãos, quando entra no coração de uma pessoa, ele resolve a vida daquela pessoa e de toda a sua casa, e de toda a sua família. E nós vimos aqui, meus amados, nesse texto, Jesus nos ensinando quais são os caminhos corretos para a salvação. E o texto fala de um homem muito nobre, era oficial de um rei, uma pessoa que aprendeu os caminhos da salvação. Quais são os caminhos da salvação? O primeiro caminho é você ouvir a respeito do Evangelho, é ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir sobre Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz, meus amados, que Jesus Cristo, ele estava vindo da Judéia para a Galileia, e aquele homem, verso 47, fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu, o primeiro passo é ouvir. Por isso que nós devemos pregar a palavra, porque há poder na palavra de Deus. Não é na palavra do pastor, não é na palavra da igreja, não é na constituição da igreja, mas a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que aquele homem, o primeiro passo é que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu ao certo o primeiro milagre, transformou a água em vinho. E agora Jesus caminhando para transformar ali a vida de uma família inteira, para manifestar o segundo milagre no Evangelho de João. E Jesus Cristo fala que os milagres foram registrados para que você possa crer que Jesus Cristo é Deus e, crendo, tenha vida em seu nome. Então nós precisamos ouvir sobre Jesus, pregar sobre Jesus, conhecer Jesus, o plano da salvação, a palavra dele, porque isso vai trazer fé ao nosso coração, porque o Espírito Santo, ele testifica que tudo que Deus falou através de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, é a verdade. Então, meus amados, verso 47, ele ouviu falar de Jesus.
No verso 47 fala que o segundo passo é que ele não ficou satisfeito em apenas ouvir. Ele ficou maravilhado, porque ele ficou sabendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, é o caminho, a verdade e a vida. Ele ouviu falar, mas a palavra do Senhor fala que ele foi ter com ele se aproximou de Jesus. Então o segundo caminho para a salvação não é apenas você ouvir, é você se aproximar. Mas para que se aproximar? É porque você não pode ter a fé do outro, você não pode ter a fé do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu tio, porque a fé é algo pessoal, particular, intransferível. E ele queria ter uma fé pessoal, ele queria enxergar Jesus de uma forma clara e ter a sua própria experiência. É muito importante ouvir sobre Jesus, agora é muito importante se aproximar dele. Não apenas ouvir quem ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer, mas o que ele é na íntegra, como ele age, como ele reage, como que ele nos recebe, como ele é na verdade. Então nós temos que nos aproximar de Jesus para termos uma experiência pessoal com ele. E quem se aproxima e tem uma experiência pessoal, jamais se desvia do caminho. Porque quando nós conhecemos Jesus como Ele é, não apenas de ouvir falar, mas como os olhos veem, é como a oração de Jó. Jó falou o seguinte: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós precisamos não apenas ouvir, mas ver, aproximar, bem perto, o mais perto possível, para que você tenha uma visão clara a respeito de quem é Jesus Cristo, quem Ele é, O terceiro ponto dessa palavra, está no verso 46, é que aquele oficial do rei, quando ele ouve a respeito de Jesus, ele se aproxima, e quando ele se aproxima, você observa que a sua experiência foi tão marcante, que ele reconhece a sua necessidade. E na verdade, irmãos, ele tinha uma necessidade de um filho que estava morrendo. Ele estava aproximadamente a 33 quilômetros da sua casa, e ele foi ter com Jesus. E ele manifestou o seu problema, a sua realidade, o seu pedido, a sua necessidade. Mas quando você se aproxima de Jesus, irmãos, presta atenção, quando você ouve falar, você vai se aproximar. Quando você se aproxima, você observa uma coisa, você vai ver como Ele é, e você vai ver como que você é também. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga a si mesmo. Então por isso que é bom ficar perto de Deus, porque quem se aproxima de Deus, ele vê a sua necessidade. A primeira necessidade daquele oficial, daquele homem, era que seu filho estava morrendo. Era uma enfermidade mortal, e todos sabiam que ele ia morrer. Os médicos tinham dado o veredito: não tem o que fazer, o dinheiro não compra, o médico não cura, seu filho vai morrer. Aí ele falou: não, mas tem Jesus aí que é poderoso, eu ouvi falar dos milagres, eu vou ter com ele. Então ele foi ter com ele. Terceiro, ele reconheceu a necessidade e falou: Jesus, o meu filho está morrendo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? No coração daquele homem, quando ele se aproximou da luz, ele viu que não apenas o filho dele estava morrendo, mas ele também estava morrendo. Ele precisava de uma cura interior, o seu filho precisava de uma cura física. Então você observa que nós temos que nos aproximar de Jesus, porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você enxerga as suas necessidades, as suas carências, as suas faltas, as suas dores, dificuldades, as suas imperfeições, e como que você precisa de Jesus urgentemente. Então aquele homem reconhece, Agora uma coisa interessante é que Jesus é tão maravilhoso, é que Jesus permitiu que aquele homem tivesse um filho com aquela dificuldade, porque Jesus, ele é tão maravilhoso, é que ele conhece, ele usa uma metodologia diferente para cada pessoa. Tem gente que só vai a Jesus se tiver uma dificuldade. Aquele homem nobre, aquele homem poderoso, famoso, de um oficial, era um oficial do rei, não era qualquer pessoa.
dificilmente ele chegaria perto de Jesus se não tivesse acontecendo nada com ele. Tem gente assim, irmãos, só vai a Deus quando tem uma perda financeira, uma perda da família, uma perda aí na área física, ou talvez até uma morte. Tem gente que só aproxima de Jesus quando alguma coisa está pegando para o lado dele. E Jesus às vezes permite certas dificuldades, dores, para que você possa se aproximar dele, porque é o único meio de você chegar perto dele. Talvez a enfermidade de um filho, é perda de um emprego, é uma dificuldade na sua vida emocional, estrutural, né? Profissional, não sei. Mas o fato é que Deus até usa esses mecanismos para demonstrar o amor dele. E aquele homem, quando se aproxima de Jesus por causa do filho, ele vê que a dificuldade maior não era o filho, era ele mesmo, era a casa toda. Irmãos, não é a nossa necessidade apenas, é a nossa vida inteira, precisa de Jesus. Então, os caminhos para a salvação é ouvir sobre Jesus, é se aproximar de Jesus. Terceiro, é você reconhecer a necessidade, porque quanto mais você se aproxima, mais você vê as suas imperfeições. Em quarto lugar, o caminho da salvação é você fazer o que ele fez no verso 47. A Bíblia diz que ele ouve, ele aproxima, ele reconhece a necessidade, e quando ele reconhece, observa uma coisa, um caminho vai levando o outro. É por isso que você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo automaticamente te leva ao segundo, que na verdade é o próprio Deus, trabalhando através do seu poder, da sua graça, fazendo você mover nesses passos que são os passos de Deus ao seu encontro. Na verdade não é você que está indo ao encontro de Deus, é Deus que está te aproximando de você, muito mais do que você dele. E a coisa que eu vejo aqui, irmãos, aqui no verso 47, fala que ele rogou, ele começou a orar. Rogar é diferente de orar, irmãos. Rogar é implorar com toda a força e desejo da alma. Não é simplesmente uma oração silenciosa. Ele começou a clamar, ele começou a insistir, ele começou a buscar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, de toda a alma, com todo o poder que ele tinha. Ele falou: Senhor, eu peço, eu clamo, eu rogo, eu peço misericórdia, tem compaixão. Ele se humilha e ele ora de uma forma assim, muito perseverante. Essa questão de você rogar, é você rogar até algo acontecer e você não desistir. Rogar é o que Jacó fez no vale de Jaboque, quando Deus estava ali para mudar a vida dele. Ele já não aguentava mais a sua família, aliás, ele não aguentava ele mesmo, né? Porque todo o problema familiar que ele teve foi por causa do pecado que ele tinha. Ele era uma pessoa desonesta, né? E ele falou com Jesus assim: ó, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é rogar, é você falar: Jesus, eu não vou desistir de buscar o Senhor enquanto o Senhor não me atender. Eu não vou deixar de orar enquanto eu não ouvir resposta, enquanto eu não ver o Senhor agir, intervindo na minha vida, porque a minha situação é urgente, a minha situação é muito importante, eu já não aguento viver, eu preciso muito do Senhor. Vem atender, vem me ouvir, intervenha com a sua graça. Clamar é você não desistir enquanto você não vê Deus agindo. Então o caminho da salvação, o caminho da oração, é o caminho do clamor, é o caminho de se aproximar, de ouvir, de se humilhar, de chegar perto, né? Não é chegar de forma arrogante, mas chegar do coração aberto para receber o que Deus tem para a sua vida. E eu creio que tem muitas pessoas aqui nessa noite que estão precisando de se aproximar de Jesus, de reconhecer a necessidade, de orar, de rogar a Ele, para que Ele venha socorrer você. Então ele precisava de um socorro, mas um socorro urgente. Era um corpo de bombeiro, porque o fogo estava pegando mesmo. Senhor, vai lá, apaga o fogo, vai lá e faz alguma coisa. O médico falou que está morrendo, não tem mais jeito, não posso comprar, não tem remédio que cura, não tem hospital, não tem nada. O diagnóstico ali é que se o Senhor não atender, ele morre. Então eu não vou te abandonar enquanto o Senhor não me ouvir.
porque eu sei quem o Senhor é. Eu ouvi, agora estou vendo, estou reconhecendo, e por causa disso estou orando. E Jesus Cristo, meus amados, Ele fala: quem vem a mim, de maneira alguma será lançado fora. Agora, no verso seguinte, quando Jesus viu a fé daquele moço, olha só, a oração dele, a sinceridade, a humildade, o esforço também, porque o caminho da salvação é o caminho do esforço, do trabalho, da responsabilidade, de você caminhar, de você fazer a sua parte. Ele foi atrás de Jesus, ele não ficou de braço cruzado, não, foi lá, clamou, começou a clamar, ele fez a parte dele. É claro que tudo isso pelo poder de Deus, a graça de Deus é que nos faz até orar e buscar, mas o homem é responsável, Deus soberano, e nós temos que orar mesmo, aproximar. E Jesus falou o seguinte: ó, você pode ir, porque teu filho vive. Amém? Vai, teu filho vive. Irmãos, 33 quilômetros. Ele falou: Jesus, vão na minha casa, vão lá para você orar, vou lá para você impor as mãos. Aí o Senhor falou: vai, teu filho vive. Que bênção, irmãos. Quando nós ouvimos, quando nós aproximamos, reconhecemos e oramos, Jesus resolve a nossa vida. Ele resolve primeiro o problema secundário, para você saber quem Ele é, amém? Primeiro o Senhor falou: vai que teu filho vive. Você que está aqui nessa noite com um problema secundário, que é na sua casa, na sua vida familiar e tal, Jesus nessa noite está dizendo: vai porque teu filho vive. Vai porque essa semana vai ser diferente. Vai porque seu filho vai ser abençoado. Vai porque seu casamento vai ser transformado. Vai que amanhã no seu trabalho as coisas serão diferentes. Se você vem para buscar Deus, numa perspectiva de uma intervenção dEle na sua vida, Ele está respondendo assim: vai porque o teu servo vive. Agora, se você observar, irmãos, é que aquele moço, que era uma autoridade, que era um oficial, ele podia muito bem questionar Jesus, ele podia murmurar, ele podia fazer muita coisa, ele podia reclamar de Jesus e tal, mas uma coisa eu aprendi, meus amados: aquele moço não discutiu, não reclamou, não questionou, não duvidou, ele simplesmente creu. Ele creu em Jesus. Deus quer que você faça prova dEle. Ele fala: fazei prova de mim, diz o Senhor. Você pode fazer prova de mim. O que eu vou fazer dentro do seu coração, você pode fazer prova se é verdade. É a pura verdade, irmãos. Você vai provar um casamento melhor, vai provar uma vida diferente, vai provar a paz que excede todo entendimento, vai provar que aquilo que você buscou, Ele trouxe a solução que Ele queria, de acordo com a vontade dEle, curando ou não. Deus é maior do que tudo. Quando a pessoa se aproxima de Jesus, ele vê que Jesus é maior do que filho, é melhor do que cura, é melhor do que qualquer coisa, porque Ele é a própria salvação, e o céu é Ele quando está dentro do nosso coração, irmãos. Então, os resultados é que você vai provar o poder de Deus, vai ficar provado que você realmente foi visitado pelo Senhor Jesus e teve uma experiência grande com Ele, amém? Amém? A prova verdadeira, irrefutável, é quando as pessoas olharem para você e falar: não, essa pessoa aqui andou com Jesus. É a mesma coisa quando eles viram os discípulos: não, eles andaram com Jesus. Só quem anda com Jesus é assim. Não, Jesus foi na casa dele, é homem de Deus. Esse casamento aqui, Jesus está no meio. Essa família aqui é abençoada porque Jesus faz presente. Então isso é prova do poder, da presença, da intervenção de Jesus. Então aquele oficial, quando ele foi para casa, ele provou o que Deus fez na vida dele, tirou a prova. Segunda coisa, quando ele falou o seguinte, foi a hora certinha que Jesus falou, aí o texto fala assim: reconheceu que foi aquela mesma hora que Jesus Cristo tinha falado. Ele reconheceu o poder e recebeu, e que reconheceu não apenas o poder, ele reconheceu
uma coisa interessante. Ele reconheceu quem é que fez o poder. Amém? Reconheceu a intervenção de Jesus. Ele viu o poder de Deus. Ele provou o poder de Deus. Reconheceu o poder de Deus. Viu de onde que veio o poder de Deus. Irmãos, tem gente que acontece alguma coisa para ele na igreja e fala assim: Deus me abençoou. Lá fora ele fala assim: não, tive uma sorte danada. Ainda fala sorte danada. Danada é maldita, né? Muda o vocabulário. Ele vê o poder, mas acha que é sorte. Ele podia falar assim: eu estou provando o poder aqui, mas de repente foi o médico. De repente foi o Tilenol que deu efeito. De repente foi o procedimento aqui do CTI que resolveu. Quando ele viu o poder, ele reconheceu que era o poder de Jesus Cristo. Quando Deus se manifestar na sua vida, Ele vai mostrar que quem manifestou foi Ele. Por isso que Ele permite que não dê certo muita coisa, para você experimentar tudo, para quando você for nele, você ter convicção que foi Ele mesmo e nada mais fez aquilo que você precisava. Por isso que Deus deixa você tentar tudo, para depois você ver que não consegue, aí você vai, aí não teve jeito, eu já tentei de tudo, não deu, então não é sorte não, irmão, você é abençoado, por causa do poder de Jesus, viu? É a graça dele. De repente você ora pelo enfermo aí Deus cura, ele fala: foi o Tilenol que eu tomei 2 horas antes, deu efeito agora. Você ora para Deus arrancar um câncer da cabeça do cara, Deus arranca o câncer, Deus cura o filho rebelde, a mulher rixosa, iracunda, e ele fala: porque a mãe deu um sabão nela. Irmãos, é o poder de Jesus. Então faça a prova de Deus e saiba que quem fez o poder foi Jesus. Então quando você se aproxima dele, quando você vai pelo caminho da salvação, você prova o poder de Deus e reconhece que o poder é de Deus. Terceiro, olha só o verso 53. Creu ele e toda a sua casa. Pensa, irmão, quando você vai pelo caminho, você conhece os caminhos da salvação, você e toda a sua família vai ser salva e abençoada por Deus. Deus, Ele visita a família inteira, Ele converte o coração do pai ao filho, filho ao pai, o cônjuge entre si, Ele faz a obra completa. Por isso que vale a pena pregar sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, por isso que vale a pena a gente se aproximar de Jesus, se humilhar, reconhecer, rogar, crer, obedecer. Nós vamos provar o poder, reconhecer o poder, e a nossa família vai ser salva e abençoada em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem com quatro considerações a respeito de Jesus nesse texto. O que Jesus ensina a respeito dele aqui, né? É lógico, tudo que eu falei é a respeito de Jesus, mas tem aqui mais 4 considerações tremendas a respeito de Cristo. A primeira delas é que Jesus recebe qualquer um que se aproxima dele com humildade. Amém? Jesus recebe qualquer pessoa e cura de qualquer coisa. Amém? Você pode falar? Jesus recebe qualquer um e cura de qualquer coisa. Então aquele homem se aproximou de Jesus, mas aproximou-se com humildade. Na verdade, quando você se aproxima, foi Deus que tocou no coração. É o Espírito Santo que toca na gente para aproximar dele. E quando você se aproxima, Ele não rejeita. Aquele que vem a mim, não será lançado fora. Então você hoje, nessa noite, você pode se aproximar de Jesus. Creia, reconheça sua necessidade, se humilhe, rogue, ore, clame, obedeça, creia, entenda, veja quem Ele é no coração. Segunda coisa, não existe distância para Jesus. Não existe distância. Tinha 33 quilômetros. Jesus falou: ó, vai porque Ele vive. A minha palavra é poder. De repente você tem uma situação para você orar, e esse problema seu está lá no Rio de Janeiro. O alvo da sua oração nessa noite está lá nos Estados Unidos.
O alvo da sua oração está na sua casa, não está aqui. Jesus pode viajar até lá, amém? Você crê nisso? Deus pode mandar uns anjos lá, o Espírito Santo. Abraão orou para o seu sobrinho. Deus mandou 2 anjos. Aqueles 2 anjos colocaram fogo em Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra queriam perseguir aqueles anjos. Deus manda anjo, Deus manda o Espírito Santo, a palavra dele. Então eu quero dizer para você que não tem distância para Jesus curar, não tem nada que ele não possa fazer. A distância para curar, para libertar, para salvar, para fazer aquilo que Deus bem entender. Então Jesus recebe qualquer um, ele não tem distância. Terceiro, o problema da enfermidade do filho daquele homem era secundário. O maior problema daquele homem era a salvação dele, da casa inteira. Jesus usou uma enfermidade para salvar a família toda. De repente, o seu problema secundário te trouxe aqui, mas o problema maior é a salvação da sua alma e da sua família inteira. Esse é o maior problema. E esse é o grande problema que Deus quer resolver na sua vida, em nome de Jesus. Não é curar seu filho, é salvar sua alma do inferno, é te fazer brotar arrependimento, fé salvadora, justificação, reconciliação, regeneração, mudança de vida, paz, amém? Vitória, força, poder, autoridade, unção, alegria, a fé que excede todo entendimento, o maior presente de Deus. E quero dizer para você, meu amado, para terminar aqui em nome de Jesus, é que Jesus Cristo, ele supera a expectativa de qualquer pessoa, porque ele tem muito mais para oferecer. Aquele oficial, ele pensava assim: Jesus cura enfermidade. Ele aprendeu que Jesus cura enfermidade, que Jesus salva a família inteira, que Jesus livra do inferno, que Jesus Cristo transforma, justifica, que transforma o coração, que Jesus Cristo faz muito mais do que ele tinha pedido e imaginado. Jesus, ele nunca te dá o que você pede, ele tem muito mais para oferecer, ele excede todo entendimento humano, porque ele é maravilhoso. Você vai ficar eternamente satisfeito com Jesus na sua vida. Nunca mais você será o mesmo. Eu fico imaginando a festa que esse moço deu, quando ele foi para a casa dele, chegou lá, o filho curado, e ele creu com a família inteira. Ele deve ter chegado e falado para a mulher assim: ó, eu ouvi falar de Jesus, me aproximei de Jesus, eu vi quem ele era, eu falei o problema para ele, eu roguei, eu acreditei, obedeci, eu vi o poder, reconheci quem ele é. Eu achava que ele ia só curar meu filho, e sabe de uma coisa? Ele transformou minha vida, transformou minha família, minha casa inteira. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora minha casa é uma igreja, agora minha família é abençoada, agora o meu filho, meu coração dele converteu ao meu, o meu ao dele, meu casamento é outro, sou nova criatura, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele salvou a minha alma, vou para o céu, o reino de Deus entrou em mim, e depois eu vou entrar no reino, eu recebi a vida eterna. Quero falar para você que Jesus tem muito mais para te dar, viu? Ele ensina nesse texto também, que o abençoador é melhor do que a benção, amém? Que o milagre acontece, mas deixa o milagre de Jesus na sua vida, o que ele quiser fazer.